Bom, fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o vestiário gremista depois da partida contra o São Paulo no Morumbi. O Luiz Castro foi muito sincero, diga-se de passagem, dizendo que foi um jogo não conseguido da parte do Grêmio. Sim, ele usou no seu português, um jogo que o Grêmio não conseguiu jogar. E assume toda a responsabilidade pelo que aconteceu. Vendo depois, admite que a estratégia usada por ele, tentada por ele, não deu certo. Um repórter pergunta qual é a sua parcela de culpa. Ele disse, total, eu sou o líder, não deu certo, eu assumo. Diz que como o São Paulo jogava com dois centroavantes, ele tentou trazer o Noriega um pouco mais para trás, fazer uma espécie de três caras por ali, marcar, né? Cada um marcava um jogador do ataque do São Paulo e ele, Noriega, tinha a sobra. Com isso, colocou o Edenilson para colar junto do Arthur e os dois estariam naquela função do meio-campo ali para tentar distribuir bolas para os pontas e os pontas alimentariam automaticamente o Carlos Vinícius. Mas ele sabe que não deu certo. E aí, ao ser cobrado, ficou até um pouco incomodado. Eu vi agora há pouco o Eduardo Picão na jornada do Bagé dizendo, repórter do Bagé, lá direto do Morumbi, dizendo, olha, ele estava irritado. Ele estava incomodado, ele não estava abatido, o termo era irritação. Porque ele falou, olha, é natural quando as coisas são negativas em um jogo, que se fale que tá tudo errado, que se fale que não tá tudo bem e tudo mais. E ele começa a falar repetidamente que eu só vejo uma maneira de fazer isso, é trabalho. E começa a relembrar algo que ele já fez antes, que trabalha desde os seus 14 anos, desde os 17 anos, desde os 14 ele trabalha, desde os 17 anos ele trabalha, que ele faz 14, já trabalhou por 14 horas seguidas um período da vida, já teve 3 empregos, diz que lembrou, olha, eu comecei na 4ª divisão e cheguei na Champions League e tudo isso eu consegui com o trabalho. E vai ser com o trabalho, segundo o técnico Luiz Castro, que ele vai conseguir melhorar as coisas do Grêmio. Um dos repórteres pergunta para ele dizendo, olha, tudo bem, mas o Grêmio tá numa oscilação danada, que tu tá meio que admitindo aí, falando abertamente sobre os erros do clube, e hoje dá para dizer que só o jogo contra o Botafogo, e tá, na verdade o segundo tempo do jogo contra o Botafogo é que foi bom, e ele falou, não, nós não podemos resumir tudo o que o Grêmio fez nesta época, temporada, a 45 minutos diante do Botafogo. Não foram só esses 45 minutos, tem mais coisa boa. Mas ele, por exemplo, disse, o Grêmio está tendo muitos erros técnicos, não conseguia ficar com a bola. Defensivamente, o Grêmio está mal. Chegou a dizer que tinha muitos espaços deixados para o adversário. Tem uma hora já no final que ele, no meio desse discurso mais infusivo, ele fala que não desistirá nunca, que não desistirá jamais, que não vai deixar ninguém desistir e que ele vai resolver esses problemas defensivos do Grêmio. E quando o repórter faz uma pergunta para ele, ele meio que faz uma frase e acaba a entrevista que ele diz, resumindo meio que os problemas do Grêmio como o time está descoordenado defensivamente. Foi mais ou menos isso que o Luiz Castro passou pra gente na entrevista coletiva. E aí tem muitas outras coisas, que ele disse, olha, penso que o time quando tem a bola precisa entender que vai pro ataque. Não conseguiu entrar? Calma, pisa em cima dela, gira a bola e tenta entrar. Outras questões na defesa precisam estar mais estáveis, precisa ter um bloco um pouco mais, não pode ser tão, ele falou, não pode ser um time que descoordena tanto, fica coordenado, fica organizado e tal. Eu cheguei a falar no meu vídeo de análise da partida que o Grêmio não conseguia fazer 2 linhas de 4. O Grêmio tinha um jogador a menos, linha de 4, defesa 2 laterais, 2 zagueiros, linha de 4, 2 pontas, 2 volantes, um centroavante. O Grêmio não conseguia fazer essas 2 linhas de 4, elas estavam descoordenadas. E é isso que, por exemplo, falou o Balbuena, que deu várias informações interessantes. Mas antes eu preciso te dizer que esse vídeo é para Zapay. ZAPAY, Zapay, o aplicativo que vai te ajudar a pagar IPVA, licenciamento, multa, qualquer restrição do teu carro, moto, ônibus ou caminhão. Aproveita que o governo está dando ainda um desconto do pagamento do IPVA para quem é bom motorista, bom cidadão e para quem está pagando agora à vista. JB, mas eu não tenho à vista. A Zapay parcela tudo em 12 vezes no cartão. Na descrição, no primeiro comentário, tem link personalizado do JB e com o meu código JBFilho20, tu tem 20% de desconto nas taxas desse pagamento, que Visa, Master abrem normalmente. Então, baixa na descrição ou no primeiro comentário. Gente, eu quero falar sobre Balbuena.
Porque ele disse, olha, no jogo contra o Botafogo teve vitória, mas teve descoordenação do sistema defensivo. E aí ele tenta explicar dizendo, olha, não é só nós ali na frente, os caras lá no ataque, ele disse, nós temos que melhorar, porque o Grêmio tá saindo para fazer a pressão, e ele disse, tá saindo um, depois sai outro e fica um espaço, fica um buraco. Em certo momento ele foi mais específico, dizendo o seguinte, olha, quando o Grêmio perde a bola, tá todo mundo querendo sair para pressionar e estão deixando espaço no meio, o adversário se aproveitou desse espaço. Foi como se o Balbuena tivesse ali dizendo, olha, não é só a defesa, parece que ali os defensores, mas tem um buraco no meio campo que está sendo causado porque o Grêmio não está conseguindo avançar a linha para fazer bem a defesa. Mas, por exemplo, deu uma aliviada quando ele lembrou, o Luis Castro tem um mês de trabalho, e ele falou, cara, tudo isso com jogos no meio, não dá para achar que vai de primeira todo mundo pegar o que ele quer. É um processo que vai acontecendo. Tá errando esse movimento? Tá errando esse movimento. Mas as coisas podem melhorar. Foi mais ou menos o que queria dizer o William, meio-campista. O William, é verdade, ele tá, e aí é uma leitura do fato, não tenho como, né, mas lendo o que aconteceu, o William parece que ele quer dizer alguma coisa e não diz. Eu vi o Diogo Rossi falando isso e eu concordo. Parece que ele quer dizer alguma coisa e ele não diz. Mas aí ele foi na linha de que é início de trabalho, que alguns jogadores levam tempo para entender, chegou a lembrar que, olha, futebol tem vezes que não é no primeiro nem no segundo mês que tu entende o que o técnico quer. Pode demorar um pouco mais, mas que não vai ser uma derrota que vai mudar todo o trabalho, ou tudo, que matar o trabalho que foi feito até aqui. Essa foi a expressão usada pelo William, o segundo jogador a falar. Antônio Dutra Júnior, vice-presidente, também se manifestou. E ele tem algumas coisas curiosas. Por exemplo, ele fala que já esperavam, sim, ele diz que já esperava essas oscilações. E pensa que isso é até aceitável, diante de todas as mudanças que foram feitas no elenco, na comissão técnica e tudo mais. Ele falou, olha, o elenco está sendo reforçado nessa semana, calma aí, chegou o reforço agora, eles vão ser apresentados. Ele acredita que na medida que o trabalho for sendo desenvolvido, com os reforços, com a medida de cada vez mais treinamento dos jogadores entendendo, as coisas vão melhorar. Acho interessante que ele falou abertamente que o Grêmio esperava que os jogadores fossem competir mais no Morumbi. Que ele admite que não teve competição, isso é importante. O Arthur saiu na beira do gramado dizendo não faltou entrega, não faltou empenho e tal, mas hoje não tivemos bem, e o São Paulo fez tudo certo, a gente não conseguiu ir bem e tal. Mas o dirigente fala, olha, a gente achou que podia competir mais e achou que podia ir melhor. Achavam que as coisas poderiam mudar no intervalo, depois das falas no intervalo, mas a expulsão, com 4 minutos, no começo do segundo tempo, muda tudo. Garantiu que um repórter perguntou, olha, o Luis Castro parecia irritado na entrevista coletiva, né? Um outro repórter até perguntou, ele falou, cara, ninguém tá feliz com o que tá acontecendo, ninguém tá feliz. Mas ele falou, ó, nós estamos sendo pressionados, porque nós estamos fazendo várias mudanças, chegou a lembrar o seguinte, olha, mudança de método de trabalho, mudança no grupo de jogadores, a mudança de tudo que está sendo melhorado, ou pelo menos correções de diferenças de trabalho do que era feito com a antiga direção. E ele falou, tudo isso no meio de jogos. E que agora vão ter que tentar acelerar esse processo e tal, mas que com o tempo vai se resolver. Quando? Cara, não tenho bola de cristal, não consigo prever, mas é óbvio que eles querem o quanto antes. E que sim, tem falas com o Luis Castro, tem conversas com ele para que as coisas andem nos trilhos, mas que não é uma ruptura de vem cá, Luis Castro, senta aqui, agora nós vamos brigar, eu vou te cobrar e tudo mais. Isso é feito dia a dia nas conversas que acontecem, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.